Chegamos em mais um dia do Guia Tático do Futre em parceria com o Campeonato Brasileiro para falar agora sobre o Fluminense do técnico Roger Machado. Como ele constrói jogo, como ele ataca, como se defende, como se porta nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Mas antes, eu tenho um pedido muito importante para vocês. Não é inscrito no canal? Se inscreve, dá o teu like no vídeo, ativa as notificações e ajuda o Futre ainda a aumentar ainda mais a sua invasão futeboleira. Vamos falar sobre esse time comandado pelo técnico Roger Machado, que vem em uma crescente. Fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado, no Campeonato Brasileiro 2020, se classificou para a Libertadores da América, chegou à decisão do Campeonato Carioca em 2021. E o técnico Roger Machado tem como uma das suas principais peças o meia Nenê, que tem sido muito importante no número de assistências. A gente vê nos números praticamente uma assistência a cada 2 partidas, um número bem interessante, um XGA, um XA de assistências muito interessante também. Os seus passes para gol, eles geram oportunidades bem claras para os seus companheiros, e é um cara muito importante, recebendo a bola no terço final, recebendo essas bolas na parte final do campo para criar oportunidades. Tanto é que a gente vê no mapa, ele se movimenta muito, seus passes mais comuns recuando para o meio de campo ou abrindo de um dos lados para tabelar com os pontas, preferencialmente pelo lado esquerdo, ali com o Egídio, ali com o Luiz Henrique, é onde se movimenta mais o Nenê, coisa que a gente vai explicar agora no campo tático, e aí você vem com a gente. O técnico Roger Machado não vai fazer muitas alterações na equipe titular do Fluminense para o início do Campeonato Brasileiro. Marcos Felipe no gol, Calegari na lateral direita, dupla de zaga com o Nino e Lucas Claro, na lateral esquerda o Egídio. Uma dupla de volantes no 4-2-3-1 com Martinelli e Iago Felipe, Kaique, Nenê e Luiz Henrique, o trio atrás do centroavante Fred. Ainda há as opções do Abel Hernandes, do Bobadilla, jogadores que têm entrado um pouco mais nessa equipe, mas a tendência é esse ser o time titular. E aí a gente começa a falar sobre o time construindo o jogo, como é feita a construção da equipe do Fluminense. Tudo depende. Se o adversário não pressiona muito, é uma saída mais próxima, uma saída aí com jogadores mais próximos, os zagueiros, uma saída com 4, com os laterais, o Egídio vindo um pouco mais por dentro, uma saída mais sustentada para sair a toques curtos, nesse jogo apoiado que o Roger Machado gosta bastante. Então, acabam saindo bastante próximos, o Nino conduzindo a bola, o Lucas Claro um pouco mais atrás, mas uma saída um pouco mais sustentada. Se o adversário ele pressiona mais a equipe do Fluminense, aí nós temos o Martinelli baixando entre os zagueiros. O Martinelli buscando essa bola entre os zagueiros, dando campo para o Egídio, para o Calegari subirem. O Nenê, ele varia bastante, ele acaba descendo em alguns momentos, mas a equipe de maneira geral ela vai dessa forma, uma saída de 3, mas com o Martinelli não tão lá atrás. O Martinelli um pouco entre os zagueiros, e aí, por exemplo, pode ter a condução do Nino, que é um zagueiro que tem buscado muito essas conduções. Pode ser o Martinelli, a toques, junto com o Iago Felipe, que se aproxima, o Lucas Claro por um lado. Então, dessa forma, constrói o Fluminense. Ou então, aí busca ele, o centroavante Fred, que recebe esse pivô, recebe o lançamento para dar a casquinha, mas de maneira geral, assim que constrói jogo a equipe do Fluminense. E aí a gente vai falar sobre a equipe como ataca, como ataca, como é ofensivamente. Vou partir do ponto que já saiu lá de trás, com o Martinelli já levando a bola ao meio campo, já levando a equipe mais ao ataque, ficando próximo dos 2 zagueiros, o Iago Felipe numa outra zona, mas se movimentando, assim como o Nenê, o Fred lá na frente. Vou começar pelos lados do campo. Na esquerda, o Luiz Henrique também é canhoto, e aí tem algumas alterações. O Roger ele pede muito para que seus jogadores, eles pelo menos um ocupe a faixa lateral e outro ocupe essa faixa do meio espaço, o espaço entre lateral e zagueiro. Como o Luiz Henrique é canhoto também, ele faz muito esse movimento de dentro para fora, e aí o Egídio faz esse movimento vindo um pouco mais por dentro. Mas na maioria das vezes o Luiz Henrique faz esse movimento mais por dentro, o Egídio vai na linha de fundo e faz os cruzamentos. De maneira geral é assim, mas eles trocam bastante posição, com o Luiz Henrique podendo invadir, e aí, por exemplo, o Luiz Henrique está aqui, o Egídio vai na linha de fundo, mas sempre nesse meio espaço entre zagueiro e lateral adversário. De maneira geral, o Luiz Henrique, então, digamos que ele aproxime um pouco mais nessa zona. Do lado direito, não. Do lado direito, o Kaique, com a bola, ele busca muito o centro para finalização, para um passe para o Fred, para uma inversão de jogo, e ele abre o corredor para o Calegari. Então o Calegari é quem mais tem o espaço
para ter a chegada na linha de fundo. O Kaique ele centraliza um pouco mais. E aí nós temos o Nenê, que gosta bastante de circular, né, com os jogadores, vem muito pro lado esquerdo para tabelar com o Luiz Henrique, com o Egídio, a gente viu isso no mapa de ações dele, inclusive, mas isso não impede ele de vir do lado direito, se aproximar desses jogadores. Por exemplo, se o Kaique vem muito por dentro, né, quase um segundo atacante às vezes, o Nenê, ele baixa, vem para essa posição, tabela com os jogadores, mas o Nenê é o centro da equipe também quando a gente fala de armação, esse movimento a todo instante. A grande preocupação de fato do Roger é mesmo ter um jogador bem aberto e um jogador nesse meio espaço. E aí que entra o Fred também, né? O Fred é o centro do time, o cara que recebe a bola em 2 toques já tá finalizando, seja com cruzamentos, né? Tá lá na área para cabecear, é um cara que tem sido muito importante nessa fase da carreira, um grande finalizador, posicionamento muito acima da média, então tem recebido esse passe num desmarque mais curto, né? Não precisa corre tanto, recebe uma bola de costas, faz um pivô, é um cara que está sempre dentro da área, pronto para resolver qualquer problema. E a gente falou dos lançamentos mais longos, né? Se o time está com mais dificuldade e o adversário propõe esse lançamento mais longo, tem uma situação bem interessante que deu para perceber, tá? Por exemplo, vai fazer esse lançamento, o Nenê baixa um pouco, o Fred também baixa para receber esse lançamento longo, né? E aí o Kaique e o Luiz Henrique, eles formam quase que um losango para quando ele fazer a casquinha, os dois estarem prontos para atacar esse espaço e fazer o gol, né? Então é uma característica, né, do Fred baixar para receber esse jogo direto, e aí esses dois jogadores eles vão por dentro para receber essa bola e para tentar finalizar as jogadas. E aí a gente vai falar da fase defensiva da equipe do Flu. Na fase defensiva, o Roger ele faz uma compensação para Nenê e também o Fred não precisarem se desgastar muito na marcação, né? A gente está falando de jogadores mais experientes e que são inteligentes para fechar esse espaço. O time está saindo com 3 lá atrás, eles vão fechando o espaço, né, obrigando o adversário a tocar mais de lado, vão fechando espaço, mas sem se desgastar tanto. Aí toca lá para trás, eles fazem esse movimento para fechar lá atrás. Então é uma marcação em 2 linhas de 4, bem fixas, né? Chegou a bola, aí faz um pouco a pressão, né? Chegou mais por dentro, faz a pressão, obriga eles a voltarem, né? Mas de maneira geral esses dois jogadores eles são e aí, para conseguir defender em 2 linhas de 4, né? O Luiz Henrique e o Kaique tem que voltar bastante para correr pelos dois jogadores que estão aptos aí, por exemplo, recuperar a bola e aí o Kaique já disparar, o Luiz Henrique já disparar, porque de maneira geral eles servem mais para fechar os espaços, né? Assim que vai defendendo, vai induzindo o adversário a levar para o lado do campo, né, a bola, vai protegendo mais essa zona, leva para a linha de fundo, por exemplo, o adversário, e aí tem Lucas Claro e Nino, dois jogadores que pelo alto têm sido muito preponderantes, e aí para tirar essas bolas, mas de maneira geral defende com 2 linhas mais baixas, né, a equipe do Fluminense, para poder descansar inclusive seus 2 atacantes que servem mais para fechar os espaços e conduzir e induzir o adversário para o lado do campo. Nas bolas paradas, tem uma situação muito interessante que o Roger faz de tudo para aproveitar muito o Lucas Claro, o Nino e o Fred, né, seus grandes cabeceadores. E aí, até quando a bola é quase um pouco à frente da linha intermediária, se faz um lançamento e aí geralmente um dos zagueiros está pelo lado, o Nino, por exemplo, faz a cabeçada para dentro da área, para um dos dois aproveitar. É uma tentativa, né, de qualquer forma, nessa bola parada, porque quando a bola é mais próxima, né, aí já mais linha lateral, sempre os 3 por dentro, Nino, Lucas Claro e o Fred, um jogador às vezes, né, na primeira trave, aí depois um no rebote, né, mais outro para aproveitar o contra-ataque, o Kaique ou o Luiz Henrique aproveitando a segunda trave, porque os cruzamentos são sempre por dentro, para aproveitar esses 3 cabeceadores fortes que tem a equipe do Fluminense, assim como a gente vai ver no escanteio. No escanteio a lógica segue absolutamente a mesma, um jogador mais próximo da primeira trave, com esses 3 jogadores mais por dentro, para aproveitar a imposição, né? O Lucas Claro não é dos zagueiros mais altos do mundo, mas tem uma boa imposição, um bom salto, né? Vai lá em cima, o Fred também, o Kaique para aproveitar uma segunda bola, ou às vezes o Luiz Henrique que vai estar ali para aproveitar esse rebote ofensivo, porque é a mesma lógica, aí sim, das bolas paradas laterais, os escanteios ofensivos da equipe do Flu. Nos escanteios defensivos, marcação por zona, feita pelo técnico Roger Machado, com pelo menos 5 jogadores, o Egídio na primeira trave, os melhores cabeceadores mais por dentro, o Luiz Henrique na segunda, e aí 1 ou 2 marcando individual, geralmente é 1, né, o Nenê ou o Iago Felipe.
E aí, se ele não estiver marcando individual, ele vai mais se encaixar nessa zona e aí o jogador fica atrapalhando o melhor cabeceador adversário. Tem o Kaique para buscar o contra-ataque, assim como o Calegari, Martinelli fechando aí um passe mais curto, mas de maneira geral, marcação por zona nos escanteios, no máximo um jogador ou até dois, dependendo do adversário, marcando individual, porque o foco do Roger de fato era uma marcação mais por zona nessas bolas paradas. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve, aumenta o nosso engajamento aqui no YouTube, dá o teu like, ativa as notificações para ficar sabendo sobre todos os conteúdos que são lançados aqui todos os dias às 6 horas da tarde. E a gente volta amanhã com mais um vídeo do Guia Tático do Campeonato Brasileiro em parceria com as redes sociais oficiais do Brasileirão.